Graça e paz, irmãos. Eu quero convidar a igreja a abrir a palavra no capítulo 12 do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 12, onde está escrito no versículo 49. Versículo 49. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Quem está dizendo isso é Jesus Cristo. E quando você ouve Jesus dizendo isso, a primeira coisa que você pensa, será que Jesus Cristo é um incendiário? É Ele que está falando, então Ele é. Ele está dizendo aqui. Vamos ver um pouquinho sobre isso. Quando João Batista fala, lá em Mateus, no capítulo 3, no versículo 11, João Batista está falando sobre o batismo dele e o batismo de Jesus. Então, João Batista diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim veio um varão, de cujas sandálias eu não sou digno de desatar as correias. Ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. E quando João Batista está falando desse varão, ele está falando de Jesus Cristo. Nós sabemos que batizar significa imergir. Os antigos gregos diziam que a água é um elemento da terra, porque em qualquer direção que você jogue a água, ela desce. Mas o fogo é um elemento do céu, porque em qualquer lugar em que você acende o fogo, ele aponta para cima. Então, quando João vem, ele batiza as pessoas, imergindo a pessoa naquela água escura do Jordão. E quando a pessoa sai dali, a pessoa sai ensopada, e aonde ela vai molhando, porque a água vai descendo, e daqui a pouco a pessoa está seca. Jesus Cristo vem dar um outro batismo. Ele vem dar o batismo do fogo e no Espírito Santo. Então, Jesus Cristo imerge a pessoa no fogo. E quando a pessoa sai dali, a pessoa é uma tocha apontando para cima. Como isso se processa? Que fogo é esse? Nós precisamos saber que, se nós olharmos para a Bíblia, lá no capítulo 6, do livro do profeta Isaías, quando Isaías tem aquele encontro, que ele vê Deus no seu trono, lá no capítulo 6, Isaías diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima deles, e ele vai descrevendo ali a visão que ele tem de Deus no seu trono. E então ele diz: ai de mim, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio do povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele tinha
profetizado o tempo todo diante da corte do rei Uzias, mas nunca percebeu que ele tinha lábios impuros. Mas agora, quando ele se encontra diante da presença de Deus, da sua santidade, então a luz da presença de Deus incide sobre ele e ele vê o pecado que estava oculto na vida dele. Então ele confessa, eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins pegou com uma tenaz uma brasa do altar, tocou os lábios de Isaías e disse para Isaías: o teu pecado está perdoado, a tua iniquidade, a tua sujeira foi tirada. Olha o que o fogo fez nos lábios de Isaías. A Bíblia não diz que Isaías gritou de dor. A Bíblia não diz que Isaías ficou com os lábios deformados. Mas a Bíblia diz que depois destas coisas, então ouvi a voz de Deus que dizia: a quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Não se sabe há quanto tempo Deus queria que Isaías fosse, mas ele não ouvia. Por quê? Porque havia um cerumen espiritual na vida dele. Havia um pecado oculto. Ele era homem de lábios impuros. Esse pecado estava impedindo que ele ouvisse a voz de Deus. Então, depois que ele confessa o seu pecado, a brasa de fogo queima os seus lábios, a sua audição espiritual é aberta, e ele ouve a voz de Deus, e ele pode dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. O fogo da presença de Deus. Quando Jesus Cristo vem, ele batiza você no fogo. Por quê? O que é que esse fogo faz? Eu já vi muita gente fazendo palhaçada. Ah, porque eu recebi o batismo do fogo. Pula, grita. Que maluquice é essa? Então o Espírito vem na sua vida para lhe fazer virar palhaço? Ora, se o Espírito vem para dar um batismo desse, o pessoal da escola de samba era tudo batizado. Batizar. Jesus Cristo imerge você no fogo. Qual é a primeira ação do fogo? Olha para a terra. A terra, essa esfera gigantesca, solta no espaço. Tem muitas camadas a terra. Eu não sei todas, mas eu sei que tem atmosfera. Eu sei que tem ecosfera. Tem uma outra chamada, ajuda aí, estratosfera. Tem tantas camadas, mas lá no centro da terra, bem no meio, no coração da terra, Deus colocou uma camada chamada pirosfera. É a famosa camada de fogo. Porque Deus, no centro da terra, me coloca uma camada de fogo que de vez em quando voa, vaza por uma cratera e lá vem distúrbio. Porque esta camada de fogo, ela torna o planeta leve e o planeta fica solto no espaço por causa do fogo que está no centro. Então esse planeta
gigantesco fica solto, ele faz movimento e de translação e de rotação, e ele não cai. Por quê? Por causa do fogo. O fogo torna as coisas leves. Um exemplo. Ninguém vai dizer aqui que já soltou um balão. Não precisa se acusar. Mas eu já vi muita gente soltando balão. Lá no morro, normalmente é homem que faz isso. Eu não sei porque o homem é chegado a um balão. Eles montam o balão todinho. Ficam de noite colando, fazem o balão. Na boca do balão, eles põem um aro de metal, bem fino, e prendem ali uma bucha. Na hora de soltar o balão, eles vão para uma, ali, como é que a gente diz? Em cima, uma laje, muito obrigada. Vão para a laje, todos os homens ali, e eles ajeitam o balão. Eles põem o balão em pé, abrem, aquela bucha, ela está imersa num líquido inflamável. Eles tocam fogo naquela bucha, e o fogo começa com o ar quente encher o balão. Aí o balão vai começando a ficar solto. Daqui a pouco, o balão começa a subir. Vai subindo. E o balão sobe por causa do fogo. O fogo retira do solo o balão vai ficando leve. Quando houve a guerra Irã-Iraque, eu morava no Iraque. No 3º para o 4º dia de guerra, nós fugimos para o Kuwait. Pode ser que tenha alguém aqui que estivesse lá e que lembre disso. Nós morávamos no extremo sul do Iraque, fronteira com o Kuwait, na antiga Caldeia. E nós recebemos a permissão, o embaixador do Brasil no Iraque, junto com o embaixador do Brasil no Kuwait, chegaram à conclusão, nos tiraram de lá. Quando nós conseguimos sair, eram mais ou menos a partir de 11 horas da noite, eu não sei exato momento. Naquele dia tinha havido muito bombardeio, porque o Irã, o que separa o Irã do Iraque é o rio Shatt al-Arábia, que é a mistura e a junção do rio Tigre com o Eufrates, que desemboca no Golfo, que nós chamamos Pérsico, e lá eles chamam Golfo Arábico. Aqui está o rio, do lado de lá está o Iraque, do lado de cá está o Irã, é Abadan, onde tem a refinaria de Abadan. Nós estamos do lado de lá vendo as pessoas andando aqui. É muito próximo. Mas o Irã queria bombardear os tanques de abastecimento dos navios petroleiros do Iraque. E para isso, toda hora mandava bombardeio. Quando o avião saía do Irã para bombardear o Iraque, o radar no Iraque detectava que estava vindo bombardeio. Então o Iraque tinha que agir rapidamente, mandando um míssil para atingir o avião, antes que ele soltasse a bomba. Algumas bombas caíram. Eu me lembro que no último dia nós estávamos na mesa almoçando, quando houve um bombardeio, a casa toda tremeu, a comida derramou em cima da mesa, as janelas quebraram, e assim nós estávamos naquela vida ali. Bem, quando o míssil conseguia atingir o avião antes que ele soltasse a bomba, era uma maravilha. Porque nós ouvíamos a explosão do avião e não a explosão na terra. Quando nós saímos do Iraque, nós estávamos indo para o Kuwait.
lá já mais ou menos umas 11h30 da noite, nós estávamos atravessando o deserto de Abadã. É muito rápido, ali a travessia é muito próximo da onde nós estávamos para o Kuwait, uns 30, 40 minutos só de carro. Nós ouvimos a sirene do radar do Iraque, e aquilo nos apavorou, sabendo que vinha avião para bombardear. Nós vimos quando o míssil atingiu o avião. Eu digo para vocês, meia-noite virou meio-dia. De uma hora para outra, aquele avião que ninguém via se tornou numa gigantesca bola incandescente. Era fogo. As gotículas do combustível do avião, de fogo, espalharam pelo céu. Pareciam milhares e milhares de estrelas. E de uma hora para outra era como se fosse meio-dia. Só que tem algo que eu não posso esquecer. Aquela bola de fogo parou no ar. Parou. O avião pegando fogo parou no ar, ficou lá. E não caía. E não descia. Depois de algum tempo, aquilo começou a cair, como se fosse uma folha seca no ar. Toda a fuselagem de um avião bailando no ar, como se fosse uma folha seca. Fogo. O que o fogo faz? Como o fogo torna as coisas leves? Fogo. Quando nós pensamos que Jesus diz, eu vim para atear fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder, nós podemos compreender, quando você se rende a Jesus Cristo, Ele imerge você no fogo. Esse é o batismo de Jesus. O batismo de João Batista é imergir na água. O batismo de Jesus é imergir você no fogo. O que acontece com você? Você começa a ser retirado do mundo. Não é do planeta Terra, é do mundo. Dessa situação mundana que está aqui na terra, você começa a ser retirado desses hábitos, desses costumes, dessas preferências. Quantas vezes as pessoas percebem que você está sendo retirado do mundo e acham que você está ficando esquisito? Você está sendo retirado. Você perde o gosto por determinadas coisas que eram tão importantes. Aquilo não é mais a sua prioridade. Ou você acha que você está aqui agora, ouvindo uma velha, e você quer me dizer que você não é esquisito? Com tantos shoppings, tantos bares, tantas coisas que você fazia antes, agora você vem domingo, se arruma todo bonito, gasta a sua gasolina, porque vou lá, na central, o que? Ouvir uma velha? Você é esquisito? Você tem que convir que você é diferente. Você tinha uma escolha. Desculpe eu lhe dizer, se escolheu a melhor parte. Mas não foi sempre assim. Oi, Jesus Cristo imergiu você no fogo
E esse fogo vai tirando você lá de baixo, pouco a pouco. Suas preferências vão mudando. Suas prioridades são outras. E o povo lá fora diz, fulano está esquisito. Acho que o pastor está dando lavagem cerebral. É o pastor que está dando a lavagem cerebral. Batismo de fogo. Jesus Cristo vem para imergir você no fogo, para ir tirando você pouco a pouco, você vai mudando. As pessoas vão notar. Ontem à noite falei disso. Entrou na sua vida um poder. O Espírito Santo. O Espírito Santo não é um poder cósmico. O Espírito Santo não é um anjinho. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele veio para habitar dentro de você. E quando você tem o Espírito dentro de você, mulher entende bem isso. Porque quando a mulher está grávida, ela tem desejos estrambóticos. Eu já vi mulher grávida querer comer barro. Por que a mulher grávida tem desejos estranhos? Porque tem uma pessoa dentro dela. Quando o Espírito Santo vem, ele entra na sua vida, você começa a ter desejos estranhos. Você começa a querer ir para a igreja. Você começa a querer congregar. Você começa a querer orar. Você começa a querer ler a Bíblia. Isso é tudo estranho. Levando em consideração o que você fazia antes, meu irmão, você mudou. Porque tem uma pessoa dentro de você. Existe uma pessoa santa dentro de você. Quando nós olhamos a Bíblia diz, o anjo falou para Isaías, o teu pecado foi perdoado, a tua iniquidade foi tirada. Olha o que o fogo faz na nossa vida. Quando nós olhamos, hoje, o trabalho do Espírito Santo. Quantas vezes você vê na Bíblia falando sobre 4 ventos? 4 ventos. Não é? Tem a Bíblia falando sobre vento norte, vento sul, vento leste, vento oeste. A ação dos 4 ventos. Você senta depois com a sua Bíblia, pega uma concordância e você vai ver, tem a Bíblia cheia de a história de 4 ventos, a Bíblia toda. Por que 4 ventos? Hoje de manhã nós falamos sobre o Vale dos Ossos Secos, a profecia de Ezequiel no capítulo 37. Estavam lá todos mortos, defuntos. Aí Deus diz para o profeta, profetiza o Espírito, o profeta. Profetiza ao Filho do Homem. Como? Diz assim, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. 4 ventos. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O vento leste, eu vou dar um exemplo de cada a ação de cada vento na nossa vida. O vento leste, eu costumo dizer que o vento leste é o vento que destrói. Sabe, lá em Gênesis 41, quando o Faraó está dizendo sobre os sonhos dele para José interpretar, ele diz que eram primeiro as vacas gordas, depois vieram as vacas magras. Depois vieram as espigas cheias e depois espigas mirradas, crestadas,
pelo vento oriental. É o vento leste. O vento leste é o vento que seca, que mingua. É esse vento que Deus mandou pelo Mar Vermelho, aonde o vento passou, ele secou o mar. Fez-se um paredão à direita, fez-se outro paredão à esquerda, e Deus disse para o vento: você vai soprar aqui. E aonde o vento leste passou, secou as águas. E o povo de Israel pôde atravessar. Vento leste, ele seca, ele mingua. Ele impede a prosperidade. Ele impede o crescimento. O vento oeste ou ocidental é o vento de libertação. Você vê isso lá em Êxodo 10, no versículo 19, quando o faraó pediu a Moisés, Moisés orou a Deus, e Deus então mandou um vento ocidental, ou vento oeste, e levou todos os gafanhotos do Egito para o Mar Vermelho. A Bíblia diz: não ficou nenhum. Essa é a ação do vento oeste. Eu gosto de dar o vento norte e o vento sul juntos, como estão em Cantares, no capítulo 4. Cantares diz assim: vem o vento norte e sopra tu, o vento sul. Sopra, levanta-te, vento norte. Cantares 4:16. E vem tu, vento sul, e assopra no meu jardim, para que se derrame os seus aromas. Venha o meu amado para o seu jardim e coma os seus frutos excelentes. O vento norte é o vento que limpa. Ele é o vento frio. Ele produz a neve, e quando a neve desce, ela vem trazendo toda a impureza do ar, e depois que nevou, está tudo muito claro. E o vento sul é o vento que dá prazer. Então, quando você vê Deus dizendo: profetiza o Espírito, diz assim: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Olha, quando o Espírito Santo vem na nossa vida, ele só vem depois que Jesus Cristo foi glorificado lá no céu. E quando ele entra na vida de alguém que se rendeu a Jesus Cristo, ele vem com a ação do fogo e ele vem com a ação dos 4 ventos. Porque o Espírito é um só. Para haver vida, tem que haver a ação dos 4 ventos. Primeiro, ele vai soprar como vento leste. Pode ter certeza que tudo aquilo que não é do reino, que estava na sua vida, ele vai minguar. Ele vai impedir o crescimento. Ele vai crestar. Toda a plantação maligna que estava na sua vida, já era, meu irmão. Fica não, porque você é possessão de Jesus Cristo. E naquele jardim não tem lugar para mundanismo. O Espírito Santo vai fazer essa obra. Mas depois, ele sopra também como vento oeste. Ele vai jogar para fora da sua vida
todos os gafanhotos. Tudo aquilo que impedia a sua frutificação, Ele vai tirar, vai jogar para o Mar Vermelho. Vão sair amizades, vão sair relacionamentos daninhos, aquilo que você gostava tanto e que era produção de pecado e de afastamento de Deus, o Espírito vai soprar, vai levantar, vai jogar para o Mar Vermelho, porque Ele está começando uma obra nova na seara de Jesus Cristo. Você é propriedade de Jesus Cristo e o Espírito vem para tratar de você. Ele vai podando tudo, Ele vai tirando tudo. E Ele vai soprar como vento norte. Ele vai limpar. Ei, dói para chuchu, viu? Dói. Dói, mas Ele vai fazer. Para que Ele possa soprar como vento sul, para que a sua vida seja um canto de louvor a Deus, para que a sua vida produza perfume para Deus. O Espírito vem na nossa vida como fogo que purifica. Um dos símbolos do Espírito é o fogo. Nós precisamos lembrar só que o Espírito de Deus é, acima de tudo, santo. Quando você lembra, naquele momento, lá em 2 de Reis, em que Elias tem aquele confronto com os profetas de Baal, em 2 de Reis, eu creio que é capítulo 18, capítulo 18, 2 de Reis, no versículo, não é não, não é não. 1 de Reis. Eu não sei, eu sei que é aqui em Reis. No capítulo 18, Elias se apresenta a Acabe. Então ele vai para o Monte Horebe. Mas antes ele tem um confronto com os profetas de Baal. Então, qual é o confronto que ele vai fazer? Vocês estão adorando a Baal. Vocês deixaram o Senhor. Vocês não estão dizendo que Baal é Deus? Lá estavam os 400 profetas de Baal e os profetas do poste ídolo. Ele diz, pois vamos embora ver aqui. O Deus que responder com fogo, esse é Deus. Certo? Certo. A proposta é boa. Então Elias disse para eles, vocês montam aí o altar de vocês, preparem tudo, invocai o nome do vosso Deus e eu invocarei o nome do Senhor. Há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é Deus. E todo o povo respondeu e disse, é boa esta palavra. É boa esta palavra. O povo gosta de ver confronto para ver quem é que vai sair envergonhado. Então Elias disse para os profetas de Baal, escolhei para vós outros os novilhos e preparai o primeiro. Eu dou a preferência para vocês, porque sois muitos. E invocai o nome do vosso Deus. Mas vocês não vão botar fogo no sacrifício. Deixe o seu Deus botar fogo no sacrifício que é para ele. Tomaram o novilho, prepararam tudo e começaram a cantar e manquejar e fazer aquele negócio lá que eles sabem fazer para o Deus deles atender. Meio-dia ele estava dizendo, cadê o Deus de vocês? Não responde não? Grita mais alto. Quem sabe ele está surdo, precisa ouvir. Ou quem sabe ele está por aí satisfazendo as necessidades dele. Eles gritavam mais. Não adiantou. Passou do meio-dia, eles profetizaram. Chegou a hora da oferta de manjares. Não houve voz, não houve resposta.
o capeta não se manifestou em nenhum deles. Então Elias disse para o povo: acabou o negócio aí de vocês? Acabou? Então agora deixa comigo. Chamou o povo e disse para o povo: tomai 12 pedras, cada uma representando uma tribo de Israel. E será que nós vamos clamar pelo Senhor. Edificaram um altar, arrumou a lenha, e Elias disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Fazei-o segunda vez, e fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez, fizeram. Como foi a conta? 4 cântaros. Uma vez, 4, 2 vezes, 8, 3 vezes, 12. Que eram 12 cântaros de água. Numa hora que não tinha água. O elemento mais precioso daquela hora era a água. Eles ofertaram o que tinha de mais caro para Deus. 12 cântaros de água. E ali, Elias foi, no devido tempo, para oferecer a oferta de manjares. Elias começou a orar: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor. Responde, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Caiu fogo. Caiu fogo do céu sobre o sacrifício. Lambeu a água todinha, secou das pedras tudo. Deus recebeu a oferta todinha. Por que é que Deus respondeu com fogo sobre o sacrifício aqui? Porque este sacrifício era dele. Deus queima o sacrifício a ele, e não o sacrifício que não é dele. Assim, no dia que você se entrega como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, pode ter certeza que o Espírito Santo queima você com o fogo da presença de Deus, porque esse é a ação de Deus sobre o seu povo. Este fogo, meus irmãos, este fogo existe. E este fogo existe para queimar. Mas é para queimar o sacrifício a Deus. No momento que você se rende, no momento que você se entrega, você é filho de Deus, você é propriedade de Jesus Cristo. Ele queima você, porque é da sua vida que vai subir o aroma agradável às suas narinas. Hebreus, no capítulo 12, quando o autor de Hebreus está escrevendo sobre reinos, ele diz: por isso, versículo 12, versículo 28, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos, pois, a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus, versículo 29, é fogo consumidor. Às vezes nós esquecemos. Nós esquecemos a ação do fogo do Espírito sobre tudo aquilo que pertence a Deus. E quantas vezes nós esquecemos que nós fomos comprados a um preço que foi pago por nós. Nunca Deus pagou um preço tão caro como pagou o preço pela igreja. A partir do dia que Jesus Cristo foi à cruz, Ele pagou um preço pela humanidade. Todos foram comprados. Mas, irmã,
O assassino foi. O assassino, macumbeiro, mentiroso, orgulhoso. Todo ser humano foi comprado. Jesus Cristo entre os céus e a terra gritou: tudo está consumado. O preço está pago. Ele comprou todos. Mas, irmã, todos são filhos de Deus, aí é que está o caso. A salvação é para todos. Mas quando vem o Espírito é a última etapa na transação de compra. Você compra o carro. Está pago o carro. Você pagou o carro. É seu? Você tem direito. Mas como você vai provar que o carro é seu? Você não tem o documento. O documento não tem o selo. O documento não tem o carimbo. Eu tenho aqui uma promessa. Não vale para nada. Você tem que ter o documento com o selo do Detran, do coisa de trânsito, departamento de trânsito. Você tem que ter o selo, porque o selo é a última etapa numa transação de compra. Jesus veio aqui na terra, comprou você. Comprou. Ele chegou a dizer para os discípulos: é melhor que eu vá. Os discípulos não queriam nada com o Espírito Santo, porque eles eram judeus, eles só queriam saber do Messias. E Jesus, por causa disso, teve uma trabalheira. Ele deu 12 aulas intensas sobre o Espírito Santo no Evangelho de João. Chegou até a dizer: é melhor que eu vá, porque se eu não for, vocês estão fritos. Não disse isso, mas disse: se eu for, eu rogarei ao Pai, e Ele enviará o outro Consolador, que ficará no meu lugar. Está pensando que os discípulos estavam conformados com aquilo? Quando Jesus sobe, 10 dias depois, vem o Espírito Santo, e ele não veio fazendo nenhum segredo. Chegou fazendo barulho. Tochas de fogo, línguas de fogo sobre cada um daqueles discípulos, vento impetuoso, sabe-se lá como é que foi aquilo. Mas uma coisa é certa: houve uma libertação, houve um enchimento fora do comum. O Espírito vem como selo. Cada vez que alguém abre a boca e diz: Senhor, eu creio no teu sacrifício lá na cruz por mim. Eu me arrependo dos meus pecados. Não queria ter nunca feito essas coisas. Eu queria voltar no tempo para não fazer. Mas eu sei que o Senhor me comprou. Eu lhe peço, me perdoe, Senhor. Tenha essa conversa com Ele. Com a sua palavra, você assinou o seu nome no registro de casamento, no Ketubá de Jesus. Aí você vem o Espírito Santo e sela. Agora você é filho de Deus. Porque a Bíblia diz em Efésios: em quem vós também, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo é o selo, é a transação final, é o momento final da transação de compra, começada lá no Calvário. Esse Espírito vem para nós para consolidar a compra que Jesus Cristo fez. Daí em diante, cada um que vai se rendendo a Jesus, o Espírito Santo vem, sela. Os outros estão comprados, mas se não estão selados, perderam a chance.
Uma vez que você está selado, talvez você compre alguma coisa por um preço tão alto e deixe jogado. Você não dá valor. Mas Jesus Cristo não é assim. Comprou com seu sangue, o Pai lhe deu o Filho, o Pai lhe deu o reino, o Pai lhe deu o Espírito. Agora o Espírito Santo não vai jogar fora você assim não. O Espírito Santo vai estar lá, trabalhando em você, buscando, criando situações para você crescer, criando situações para você fluir para a glória do Pai, fazendo de você uma noiva santa, uma noiva limpa, uma noiva pura para glorificar e para que o noivo seja louvado pela sua beleza. E assim, esse fogo no qual ele lhe batizou, ele continua retirando você da terra, pouco a pouco. A todo tempo que você vai para a palavra de Deus, que você busca na palavra de Deus, que você conversa com a palavra de Deus, esse fogo vai inundando a sua vida, porque o Espírito está dentro e você está fora. A Bíblia está fora, você está no meio, você vai sendo transfigurado, você vai sendo transformado, você vai sendo retirado do mundo e cada vez mais você vai desprezando as coisas do mundo que impedem o seu crescimento espiritual. O batismo de fogo faz com que você seja retirado da imundície que está aí. Quando você pensa, qual o momento que nós estamos vivendo aqui na terra? Talvez você pergunte, o que é que eu estou fazendo aqui essa época? Eu digo para vocês, eu nasci em 1944, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Eu sou da geração pós-guerra. Eu nunca vi, na minha vida, uma geração tão perversa quanto a minha. Durante a minha geração, apareceram as coisas do inferno mais bizarras na humanidade. Eu tenho visto acontecer coisas que eu me assusto. Como as coisas acontecem rápido, para pior na humanidade. Os valores acabaram-se. Respeito é demodé. Honra é demodé. Pureza, já não se fala mais de pureza. Respeito, honra, dignidade. O caráter tem que ser o caráter do mundo. Hoje em dia, as pessoas são aplaudidas por serem inimigos de Deus, por fazer o que o tempo todo era vergonha. Os homens perderam a vergonha. E quando eu falo de homens e mulheres. Na própria igreja nós vemos. Às vezes eu penso, meu Deus, será que aquela senhora comprou uma roupa para um corpo que ela gostaria de ter? Será que não tem um marido, um filho, uma filha para dizer, escuta aqui, mamãe. É nessa época que surgiram as vovós piriguetes. Na igreja. Olhe tudo que tem aparecido. Você se assusta e você vai se adaptando. Você vai vivendo e você diz, vou empurrando com a barriga. Mas você enxerga.
O que é que está escrito na profecia? Que tempo você está vivendo? Lembra no primeiro século? O apóstolo Tiago disse: irmãos, capítulo 5, sede vós pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera com paciência as primeiras e as últimas chuvas para retirar da terra o seu precioso fruto. Sede vós também pacientes, porque a vinda do Senhor está próxima. Primeiro século. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. O juiz está às portas. Primeiro século. Quantos séculos são passados? 20. O juiz está às portas. Primeiro século. São passados 20 séculos. Bem, no primeiro século, Paulinho de Tarso, quando estava escrevendo a primeira carta aos Tessalonicenses, ele se coloca abertamente, como alguém que ia ser arrebatado com a igreja. Primeiro século. São passados 20 séculos. Paulinho já está na glória, olha. Nero fez a obra completa ali. No primeiro século, Joãozinho, nosso querido, ele, no quarto capítulo, depois que Jesus dita as cartas para ele diz, escreve assim: depois dessas coisas olhei, e ei não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta falar comigo, dizendo: vem, sobe para aqui, que eu vou te mostrar as coisas que devem acontecer depois destas. Primeiro século. Vem o livrinho, abre o 7º livrinho, vem as 7 trombetas, toca a 7ª trombeta e vem as 7 taças e acabou. No primeiro século. Nós estamos no século 21. O que você está fazendo aqui? Porque Deus escolheu você para ser igreja agora, na saída daqui para a glória. Você já viu tudo? Você já viu a chegada do Filho de Deus? Você já viu o sacrifício do Filho de Deus? Você já recebeu o Evangelho da salvação? Você já recebeu o Espírito Santo? Você já viu toda a igreja apostólica? Você já passou pelo ensinamento dos apóstolos? Por que Deus não trouxe você no século 18? Por que Deus chamou você agora, no século 21, para ser a igreja? Que momento você está vivendo? Quando Nabucodonosor, o maior imperador que já aconteceu na terra, queria saber o que ia acontecer com o mundo depois dele, com os governos, como seriam os governos. Deus respondeu para ele. Deus tinha um negócio com Nabucodonosor. Eu chamo misericórdia. Só pode ser. Né? Ele queria saber. Deus respondeu para ele. Capítulo 2 do livro do profeta Daniel. Mostrou para ele uma estátua gigantesca, uma coisa horrorosa. Multimetálica, era só metal. A cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte ferro e em parte barro. Pensa isso. Daniel vai interpretar. E ele diz: a cabeça de ouro é o Império Babilônico. O peito e os braços de prata é o Império Medo-Persa. Os quadris de bronze são o Império Greco-Macedônico. As pernas de ferro,
o Império Romano. Nós sabemos que o Império Babilônico já caiu há muito tempo na bebedeira de Belsazar, lembra? Bebedeira, encheu a cara, viu lá, ó, na caiadura da parede, mene, tekel, passim. Quando ele estava tendo aquela visão, o coronel de Dário já tinha fechado as entradas dos canais de Babilônia e tinha empurrado, tirado a entrada do rio Eufrates e já estava entrando. Assim, na bebedeira de Belsazar, o Império Babilônico, o grande império de Nabucodonosor caiu. Entra, a cabeça de ouro cai, entra o Império Medo-Persa, peito e braços de prata. Piorou o metal, não é? De ouro, agora vem o metal inferior, a prata. Nós estudamos, sabemos, Império Medo-Persa, com Dário e Ciro, e Artaxerxes, e Assuero, e todos os Xerxes, também já acabou. E a Pérsia hoje é o Irã. Agora vai piorar a qualidade do governo, vem para o bronze, quadris de bronze. Império Greco-Macedônico do Alexandre o Grande, maior estrategista que a humanidade já conheceu. O homem era um portento, aos 32 anos, teve uma bebedeira, mais um. Teve um febrão, morreu. O império foi dividido pelos 4 generais. Nós conhecemos mais o 4º general, que é Ptolomeu, que ficou com o Egito. Todo mundo conhece por causa da história de Cleópatra. Ouro piorou para prata, piorou para o bronze, agora vai para o ferro, o Império Romano. Cadê o Império Romano? Se diluiu com a bebedeira dos... É incrível. Babilônia cai pela bebedeira do imperador. Greco-macedônico cai pela bebedeira de Alexandre. O Império Romano, bebedeira dos César. Nós ainda elegemos pessoas que bebem. Aqui, eu não estou falando de uma pessoa que bebe. Eu estou falando que os nossos governantes se reúnem sempre com um copo na mão. Não estou falando de um. Eu estou falando que são os governos. E vou dizer mais, não é só aqui no Brasil. Não é só aqui no Brasil. As autoridades estão sempre, é festa, então, o copo na mão. Por quê? Por que isso? E quem não bebe é esquisito. Império Romano, para onde foi o Império Romano, hein? Olha, até hoje nós temos vestígios deles, nos nossos tributos, nos nossos impostos. Então, por aí, você estuda direito, você estuda leis romanas. Mas, também já foi embora, né? Ora, meu irmão, se a cabeça já caiu, o peito e os braços já caiu, os quadris já caíram, as pernas também, aonde nós estamos, nos pés, em parte ferro e em parte barro. Você acha que uma estrutura dessa se sustenta sobre pés, em parte ferro e em parte barro? Não é nem cimento, é barro. Lógico que nós estamos vivendo uma época da humanidade em que nada se sustenta, em que tudo é uma mentira, em que tudo é uma aparência.
É um engano. Deus também está dizendo que a qualidade dos governos ia piorar. Do ouro piorou para a prata, que piorou para o bronze, que piorou para o ferro, que misturou com o barro, formando essa democracia que nós temos por aí. É aí que nós estamos. Isso não é para o Brasil, isso é para o mundo todinho. Só que tem uma coisa, seja ouro, prata, bronze, ferro, é metal. Metal não tem vida. 1 Coríntios 13:1 diz, o bronze, ele ressoa, e o símbolo retine. O metal não tem vida. Ele pode ser ouro, ele pode ser ferro, ele pode ser bronze. Ele não tem vida. Nenhum dos governos tinha intimidade com Deus. E a coisa vai piorando. E hoje, você que nasceu nessa época, você está vivendo os pés desse amontoado de governos. É nesse momento que Deus lhe chamou para ser igreja do século 21. E quando Deus enviou o seu Espírito para a terra, Ele enviou para você e para mim. Porque Ele quer aqui uma igreja cheia do Espírito Santo. Porque aqui na profecia de Daniel diz que uma pedra cortada sem auxílio de mãos humanas veio e tocou na estátua multimetálica. E o ouro, e a prata, e o bronze, e o ferro, tudo virou pó e foi levado pelo vento, mas a rocha se agigantou e tomou toda a terra. Você faz parte desta rocha. Você faz parte desse reino inabalável. Você faz parte dessa vida nova que vem e joga fora todo o poderio desses governos. E traz uma coisa nova, uma visão nova, um amor que a terra não conheceu. Você tem uma mensagem de vida e de vida eterna para entregar, porque dentro de você está instalada a eternidade. O Espírito da eternidade está dentro de você, porque você é filho de Deus. Quando nós pensamos, qual é o homem, o estadista hoje, que você admira aí no mundo? Não temos. Para onde foram os grandes pintores, os grandes homens que antes sobressaíam? Não tem. Está tudo, no ângulo zero, tudo preparado para que um homem chegue e apareça. Tudo pronto. E nós estamos aqui agora para ver. Levanta-se a tribuna desse homem. Como? A igreja é inoperante. A imoralidade tem que ser normal. Respeito aos pais não precisa. Pai e mãe não podem dar ordem nos filhos, porque o Estado é que manda. O Estado só não põe comida no prato do seu filho e nem paga o colégio. Tudo de cabeça para baixo. Os pais com medo dos filhos. Os filhos determinam o que vão fazer. Nesse contexto agora, Deus lhe chama a ter uma conversa especial com o Espírito Santo. E dizer: Senhor Deus nosso Pai, o Senhor nos deixou guardados no seu coração toda a eternidade, e o Senhor nos trouxe para ser a sua igreja agora. O Senhor nos comprou na cruz da caveira.
Lá no Monte da Caveira, o Senhor Jesus gritou: tudo está consumado, todo o preço está pago. O Espírito Santo veio, o seu Espírito está dentro de nós, para que possamos fazer a diferença neste momento. Por isso nós te pedimos, Senhor, assim como o Senhor enviou chuva no momento da seca, assim como o Senhor enviou fogo sobre o seu sacrifício no monte, neste momento nós lhe pedimos que este fogo que está dentro de nós possa explodir em purificação, possa aquecer os nossos corações, possa queimar e nos incomodar a pregar, a buscar, a orar, a ler, a anunciar a sua palavra. Porque quanto mais falarmos, mais esse fogo é liberado de nós, e que nós possamos contagiar o mundo, que nós possamos fazer diferença pelo seu Espírito que está em nós. Queima-nos com o teu fogo, queima-nos, Senhor. Sopra o Espírito dos 4 ventos sobre nós, leva fora todo gafanhoto, toda erva daninha, constrói em nós, ó Senhor, pelo teu poder, filhos que te agradem e que façam a diferença. Nós te agradecemos, ó Pai, pela tua habitação em nós, em nome de Jesus. Amém.